Olá, companheiras e companheiros, sejam muito bem-vindas e bem-vindos chegamos ao 20º programa Arte e Resistência, que prazer, que honra. Esse programa que vocês conhecem é um programa em que eu recebo alguns dos maiores artistas da cultura, da arte brasileira, de diversas áreas da arte, no qual conversamos sobre o poder infinito e infindável que a arte possui em transformar o ser humano e as sociedades e consertar o mundo, sobretudo em épocas de obscurantismo político como estas. Se você ainda não assistiu aos programas anteriores, não deixe de conferir. A gente tem uma playlist do programa que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou rapidamente falar com quem que eu já conversei. Caco Ciocler, Sérgio Mamberti, Chico César, José Roberto Aguilar, Renato Aroeira, Tom Zé, Zé Cabaleiro, Elisa Lucinda, Lucélia Santos, Bem-vindo Sequeira, Jacques Morelenbaum, Zé de Abreu, Paulinho Mosca, Carlos Latuffi, Lívio Trachtenberg, Fernanda Takai, Bernardo Kuczynski, Fernanda Abreu. Não esqueça de seguir a gente também no Instagram, o endereço está aqui embaixo também na descrição. E vamos ao nosso papo de hoje, comemorando o 20º programa. Temos um convidado também muito especial e eu estou ansioso para que vocês vejam o papo. Vamos a ele, mas antes de mais nada, como sempre, vinheta. E hoje eu tenho o grande prazer em conversar com um dos grandes nomes, um dos grandes atores da história da televisão brasileira. Todas as gerações já o assistiram na televisão, em séries, novelas, filmes. Estou ansioso pelo nosso papo. Antes de mais nada, aproveito para mandar um beijo para a nossa amiga atriz Márcia Manfredini, pela ponte com ele. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo, né? Porque realmente teremos muito o que conversar por aqui. É com prazer que eu chamo Giuseppe Oristânia. Eba! Como vai, Jean? Prazer falar com você. Prazer é todo meu caro. Muito obrigado pela presença. Que bom podemos conversar. Que bom que o mundo oferece essa possibilidade de internet no momento em que estamos distantes em corpo, né? E eu pergunto para você, antes de mais nada... Isso remedia um pouco as dificuldades que a gente tem do presencial, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a humanidade está aprendendo também diferentes maneiras de convívio, de relação, né? Como é que você vê isso? E também, antes de mais nada, como que você e sua família estão de saúde, né? Não, estamos bem, felizmente. Aqui em casa, só o meu filho mais novo, mas tem 26 anos, ele pegou logo no ano passado, mas teve uma forma muito leve, não aconteceu nada, deu tudo certo. E na família ninguém mais pegou, porque nós também procuramos ficar o mais confinados possível, né? E tudo bem, graças a Deus, já tomei a primeira dose, então eu estou bastante animado com a chegada da segunda dose e aflito para que todo mundo se vacine, para que a gente possa voltar para a rua sem preocupação. Sem dúvida. Pois é, e essa questão do nova maneira de nos comunicarmos e nova maneira de se fazer arte também, né? Como é que você está lidando com essas novas perspectivas, com as positividades e as dificuldades que essas novas tendências oferecem? Eu sinto que as gerações mais novas e tal lidam com isso com muito mais naturalidade do que eu lido. Embora eu não lide mal, não, eu lide até bem, mas eu sinto que as gerações mais novas fazem isso com muito mais naturalidade. Mas no que se refere ao nosso trabalho, eu ainda, embora eu veja, está nítido, surgir
uma outra forma de fazer arte, que não é nem cinema, não é televisão, muito menos é teatro, é um outro negócio. Mesmo quando se faz teatro, assim como estamos agora nos relacionando, é uma peça de teatro, é legal, mas é uma outra coisa um tanto diferente de teatro, né? Então, uma nova forma de se comunicar está surgindo, uma nova forma de viver está acontecendo, e eu tenho certeza, Jean, que num futuro distante vão estudar a nossa geração e os sociólogos, os historiadores, os estudiosos das sociedades vão determinar que esse foi um período de muita mudança, né? E que vai quebrar alguns paradigmas, vai mudar a forma como as pessoas entendem a vida e a forma como as pessoas se relacionam mesmo entre elas, com o trabalho, com tudo. Estamos entrando numa nova era, definitivamente. Sem dúvida, né? Uma espécie de nova ordem mundial mesmo. Inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas que estudam justamente isso e o advento da internet chegando com toda essa força, né? E mudando todas as possibilidades de convívio e também, logicamente, trazendo um monte de negatividades com as fake news e tudo mais. É um impacto até maior do que a segunda revolução industrial que a gente teve há mais de 100 anos atrás, né? E na arte, né? É isso. Então, assim como, nossa, a Revolução Industrial mudou tudo, a primeira e a segunda, mudou tudo, né? Todos os conceitos de como se viver, né? A linha de montagem, né? A gente lembra logo do Chaplin, né? Aquela coisa louca de se fabricar muito, E hoje a gente está vivendo, ao mesmo tempo que é um avanço terrível, assim, é um avanço exponencial, algumas coisas estão dando uma retrocedida no sentido das pessoas ficarem mais em casa, né? O trabalho em casa vai ganhando força, porque às vezes não há mesmo nesse. Imagina quanta coisa a gente está ganhando com essa possibilidade, né? A gente está ganhando tempo, inclusive. Muitas coisas a gente pode fazer de casa sem ter que se deslocar 2 horas para um lugar, outras 2 horas para voltar. Existem, como em tudo, em todos os adventos que acontecem na história da humanidade, todos esses lados positivos, e existem, naturalmente, os lados negativos, porque esse borbulhar de informação que a gente tem o tempo inteiro faz com que todo mundo tenha voz. E é muito bom que todo mundo tenha voz. Agora, por outro lado, a gente ouve muita besteira. E como a gente ainda está acostumado a ter uma tendência de achar que tudo que a gente vê na tela é verdade, a gente acredita em cada coisa que é praticamente impossível acreditar, mas a gente acredita, né? As fraudes tomam outro vulto, até o jeito dos ladrões roubarem muda de figura. Para você ter uma ideia, vou te contar uma história engraçada. Real, aconteceu esta semana. Uns bandidos entraram na casa de umas pessoas, você deve ter visto isso, entraram na casa de umas pessoas para assaltar. E levaram computador, televisão e pediram dinheiro. As pessoas falaram, nós estamos sem dinheiro, que é outra coisa. A gente anda cada vez com menos dinheiro no bolso. Primeiro, porque a gente não tem. E segundo, porque a gente paga tudo no cartão. A gente anda cada vez com menos papel moeda no bolso. Sim. O ladrão falou, vocês não têm dinheiro? E puxou a maquininha. Ele roubou a maquininha. Quer dizer, tudo está mudando, até as fraudes estão ganhando nova. É um período bastante interessante esse que vivemos. É de fato um período ímpar. E essa questão que você colocou sobre as novas possibilidades do teatro, fazer teatro pela câmera e tudo mais,
eu acho que você foi exatamente no ponto a ser compreendido mesmo, que praticamente o advento de um novo gênero, né? É um Porque novo gênero. não vai poder substituir o teatro, é que nem a questão da música, eu sou músico, né? E a gente tem muito essa questão agora de fazer concerto online, eu sou compositor, enfim, eu falei, não, a gente pode fazer concertos online e tudo mais, contanto que todos nós estejamos conscientes de que a gente não pode pensar em substituir o contato humano, né? O estar lá, o sentir a música na pele, literalmente, né? Teatro é a mesma coisa, né? Pois na minha área, que é o teatro e a televisão, e especialmente o teatro sente muito, muito isso, eu fiz, ao longo desse ano que passou, várias experiências, até uma peça que eu fazia presencialmente com Marcelo Escorel, o Freud e o Mahler, nós fizemos uma adaptação para esse formato que a gente está fazendo exatamente aqui agora. E como era uma peça de 2 atores, onde eles basicamente conversavam, ela chegou a funcionar. Ela chegou a funcionar. Mas não é teatro, é outra coisa. E essa coisa que, por exemplo, eu vejo o Grupo Tapa de São Paulo fazendo as peças, mas eles fazem e o resultado é espetacular, porque eles fazem a peça mesmo com vários atores, mas eles ensaiam para a câmera, tem luz especial para aquilo, entendeu? Os meios digitais que eles usam permite que a gente ouça a trilha sonora, permite várias coisas. Então, você vê ali, e mesmo assim não é teatro. É bonito pra caramba, você vê que é uma peça, mas não é teatro. Do começo da epidemia para cá, nós até aprimoramos muito a nossa maneira, sofisticamos a nossa maneira de fazer live, a nossa maneira até de tentar apresentar uma peça de teatro. Eu, por exemplo, estou aqui num fundo preto. Esse fundo preto é um quarto vazio que eu tenho aqui em casa, que eu fiz um fundo preto. Sim. Eu normalmente não faria essa live com você aqui. Eu faria num outro lugar lá que eu fiz para live. Mas como eu tive que atrasar e a minha casa é uma casa familiar e tem muita gente circulando, quando eu preciso de um pouco mais de privacidade, eu venho para cá, entendeu? Porque aqui eu gravo cenas, Sim. eu faço uns projetinhos que eu estou tentando desenvolver nesse período, embora eu achasse que ia produzir muito mais do que consegui produzir. Tá. É isso, a vida é essa. É realmente muito, muito interessante tudo isso. E, no meio de tudo isso, eu me pergunto e quero saber a tua opinião sobre como que vai ser, ainda dentro dessa esfera do desenvolvimento, né, da sociedade com a arte e tudo mais, principalmente em meio a momentos ímpares como esse. Você acha que vai ter quando tudo isso passar, vai ter um impacto muito grande na recolocação do teatro, vamos colocar principalmente do teatro, na cena social do mundo? Porque a sede que as pessoas vão ter de estar lá, ver o palco, ver o artista de perto, vai ser muito grande, né? Como que se prevê esse impacto? Olha, se a gente for comparar com outros períodos de crise extrema que nós vivemos no mundo, a tendência é mesmo acreditar que vai haver um boom. Uhum. Então, quando as pessoas puderem sair livremente na rua, a tendência é acreditar que vai haver um boom, pelo menos em certas partes do mundo. Eu não sei se o Brasil vai viver esse boom com toda a sua intensidade, porque aqui nós temos, além desse problema da pandemia, nós temos problemas econômicos muito sérios que estão afetando grande parte da população. Então, eu não sei o quanto isso vai afetar a cultura, como sempre afeta, né? A primeira que cai e a última que volta é sempre a cultura, né? Porque as pessoas primeiro precisam comer, as pessoas primeiro precisam comprar remédio. Infelizmente, a vida é essa.
Então, eu acredito num boom. E acredito que todas essas transformações que a gente tem vivido ao longo desse último ano, elas vão ganhando espaço, vão ganhando forma, vão continuar existindo. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui não vai mais deixar de existir. Verdade. Isso vai continuar acontecendo, porque é uma coisa interessante, entendeu? Então, eu acho que um novo mundo está se formando e a gente vai ver que formato, que coloração que ele vai ter uns meses depois que essa pandemia acabar de verdade. É verdade. E aproveito já direciono o nosso papo para a questão da outra pandemia que o Brasil vive, que é a pandemia ideológica, né? E os ataques justamente à cultura e à arte. Como que está a situação para você, pessoalmente, e no meio, de modo geral, com esses ataques à arte, aos artistas, ao conhecimento, à razão, né? Quase que uma quebra do iluminismo, né? O Brasil nesse momento obscurantista. Qual que é o impacto na sua carreira e na sua pessoa, né? Na minha carreira, sentirei em breve como isso vai me impactar. Infelizmente, eu estou meio que parado, porque, embora durante a pandemia tenha gravado uma novela, foi uma participação curta, que não me expôs muito ao risco, entendeu? Uhum. Então, mas mesmo assim, eu tive no meio de muita gente gravando e tudo. Felizmente, saí inteiro, porque todos foram muito cuidadosos comigo. Mas a minha vida pessoal, felizmente, ela foi afetada de uma maneira bastante suportável. Me sinto um privilegiado. E, portanto, a minha família também gozou dessa mesma facilidade. Embora tenha ficado tudo muito mais difícil, eu ainda consegui ultrapassar esse período com certa dignidade. Agora, para a maioria da nossa classe teatral, para a maioria dos artistas em geral, e quando eu falo artistas em geral, eu incluo os músicos, os pintores, os atores, os técnicos de todas as nossas áreas, porque as pessoas têm uma tendência a achar que artista é só o ator, né? Nós temos muita gente envolvida no nosso trabalho, no trabalho dos músicos também, uma porção de gente que não está nem comendo o pão que o diabo amassou. Nem esse eles estão comendo. E é preciso que se façam muitas campanhas de solidariedade para fazer com que todo mundo atravesse isso da melhor maneira possível. Por quê? Porque pouca gente se importa com a cultura. E mais do que isso, nós vivemos um momento em que pouca gente que interessa se importa com o nosso povo mesmo, né? Nós vivemos um momento, como você falou, é uma ruptura com o iluminismo. É mesmo uma ruptura com o iluminismo. A gente está vivendo um negacionismo, entendeu? A gente está vivendo uma situação muito terrível que faz uma coisa que já seria difícil ficar infinitamente mais difícil, né? E eu espero que isso tudo passe logo e que a gente possa voltar a sorrir e a sonhar com um futuro produtivo, próspero e feliz, entendeu? Perfeito. E a gente não pode se esquecer também que quando ocorre um ataque à identidade do povo dessa maneira, né? Quando um governo como esse
que é um governo assim conhecido no mundo inteiro como uma catástrofe mesmo, em termos de humanismo, de todos os sentidos, né? Isso deixa marcas no povo, né? E eu espero que a arte e a cultura sejam agentes remédicos, né? A sociedade. Como é que você Terapêutico, enxerga né? isso? Eu acredito nisso. Eu acredito, inclusive, de maneira prática mesmo. Eu acredito que já começarão a pipocar, como havia a ditadura que durou aqueles 20 anos, ela proporcionou, é curioso, porque exatamente por causa das limitações, ocorreu uma explosão de criatividade. É um Né? paradoxo. E acho que hoje, esse momento que a gente vive, vai acontecer a mesma coisa. Assim que os teatros reabrirem, assim que a gente. Porque tem isso, né? A gente não está tudo fechado, a gente não consegue se expressar. E quando vão surgir coisas muito bonitas, a minha esperança é essa, que esse momento seja retratado artisticamente de uma maneira que jogue a gente para cima, que coloque a gente num trilho de prosperidade humanística, sabe? De solidariedade e de alegria, porque a gente está muito carente de alegria, muito carente de alegria. Parece que, em grande parte, aquela alegria que era latente no brasileiro, de modo geral, inclusive aqui da Europa eu sinto muito isso, né? Como era a imagem que se tinha do Brasil, tirando os estereótipos negativos que também sempre existiram, mas aquela admiração que o europeu tinha pelo brasileiro que sabia ser feliz espontaneamente. Isso, de certa forma, com muito pesar, eu digo que isso acabou, de certa forma, né, pela imagem. Alguma coisa vai mudar em todos nós. Alguma coisa vai mudar em todos nós, porque é evidente que o mundo todo está passando por essa crise, é evidente que muitos governantes conduziram a coisa de uma maneira meio torta. A gente vê isso lá na própria Inglaterra. O Boris Johnson começou de uma maneira bem torta, né? Mas, de repente, ele, até porque ficou doente, quase empacotou, ele tomou a consciência de que e corrigiu o rumo. Então, quer dizer, nós estamos. O Brasil vive toda essa dificuldade que o mundo todo já viveu multiplicada. Claro. Né? Então, o mundo já está saindo disso de uma certa forma, as limitações estão caindo, né? As restrições estão cedendo, e a gente ainda está aqui em risco com risco de uma terceira onda e com pouquíssima vacina aplicada. Então, a gente vai sentir isso de uma maneira mais vertical mesmo, mais Sim. visceral, e imagino que isso também vai nos transformar, como transforma o mundo inteiro, mas vai nos transformar de uma maneira mais profunda, talvez. Acredito que sim. O importante é que a gente realmente consiga aprender com tudo isso, né? Você sabe que aqui na Alemanha é muito interessante. Tem essa questão da autoestima do brasileiro que também é problemática, né? E aí eu espero também que a cultura brasileira e a arte brasileira, que são entre as mais ricas do mundo, né, possam agir como fatores que recuperem essa autoestima. Mas aqui na Alemanha é interessante que eu tenho visto cada pequena conquista, né, que a gente vai tendo com relação à pandemia e tudo mais, o povo vai, de fato, ganhando um brilho a mais, comemorando a vitória comunitária. Então, a partir de agora, aqui em Hannover, a gente pode sentar nas mesas fora já, dos cafés e tudo mais, contanto que você tenha
o atestado da sua vacina ou de um teste feito em menos de 24 horas. Assim, tudo muito regrado, como o alemão é mesmo. Mas essas pequenas conquistas mexem muito com o brio e a identidade do povo, né? Com a autoestima, né? Mexe, inclusive, com a autoestima, porque você se vê numa... Imagina a nossa população em geral. Se isso mexe com a autoestima de quem está com menos dificuldade, imagina como fica a autoestima de um pai que está desempregado, que está olhando para suas crianças, entendeu? E vê que a coisa não anda, que a coisa não anda, que a coisa não anda, entendeu? Quer dizer, você não perde só a alegria, você perde a sua autoestima, você perde o A orgulho de dignidade, né? viver. Então, isso entristece mesmo, né? Eu acho que nós sairemos modificados, eu não sei até que ponto, não sei em que grau, mas eu acho que a personalidade do brasileiro sairá um tanto modificada disso. Sem dúvida. Meu caro, bom, a sua carreira dispensa apresentações, quase 50 anos de carreira artística, se contar os seus anos de O ano que vem, adolescência e tudo o mais. ano que vem completo 50 anos de carreira, é quase inacreditável. Incrível. Você começou muito cedo, né? Eu estava lendo Muito que cedo, muito cedo. no teatro, Muito cedo. basicamente, né? Antes dos 14, antes dos 14. E É, depois disso, mais de 40 novelas, séries, filmes, fora as peças de teatro, trabalhou em praticamente todas as grandes TVs, né? Desde a Tupi, lá atrás, até a Globo, é. SBT, Record e tudo mais, né? E como que Trabalhei você... todo. É, como que você... Depois eu quero falar sobre um trabalho específico seu, mas eu queria, antes de mais nada, bom, aproveitando esse jubileu, que maravilha, 50 anos, parabéns mesmo, 50 anos de atividade, uma vida dedicada à arte, e isso até emendo com o que a gente estava falando, né? O poder da arte de recuperar, de ajudar a fechar as feridas de uma sociedade e tudo mais. Como que você hoje, com tudo que você já viveu e vivenciou, como que você enxerga ainda hoje a arte e o poder transformador dela? É por isso que a gente é tão combatido, entendeu? Artistas, em geral, são tão combatidos porque nós temos, quando eu digo nós, eu estou me incluindo porque eu tenho uma pequena parcela disso, mas nós temos grandes autores, nós temos grandes músicos, nós temos grandes compositores, nós temos grandes poetas que conseguem transformar sentimentos em palavras, em imagens, em sons. E esses sons, essas palavras, essas imagens, elas vão lá no coração de cada um. E isso é perigoso para quem quer controlar uma sociedade. E por isso que o pessoal considera que a gente é perigoso. Nós somos uns bundões. A gente só quer fazer teatro, a gente só quer fazer música, a gente só quer fazer cinema, a gente só quer ser feliz, fazer televisão, se divertir, amar o próximo, fazer as coisas. Mas como essa sensibilidade artística trabalha o tempo inteiro, ela produz coisas que despertam nas pessoas as coisas mais interessantes, as coragens da vida, né? O mercúrio na ferida, sabe? A pomada no supercílio, sabe? Faz com que a pessoa respire e fala, não, cara, a vida vale a pena. Não, eu vou levar. Por isso que artista é perigoso e por isso que a gente é tão combatido e em momentos cíclicos da história é proibido de se expressar. E sempre foi Então, assim. acredito muito no poder terapêutico da arte e, para minha própria surpresa, eu me surpreendo com isso cotidianamente, é que, mesmo depois de 49 anos, eu continuo tendo o mesmo impulso juvenil
em relação ao trabalho que a gente faz. Ele continua me estimulando com a mesma grandeza, com o mesmo motor, um motor que está novo, que está carregado, está abastecido e com muita vontade de fazer muitas coisas ainda. Isso só é possível por causa do amor pelo que se faz, né? Acima de tudo. E pela fé, né? De tudo isso que você falou, de que a arte desperta a emoção, mas também desperta a razão no ser humano, né? Faz o Então, faz pensamento, a a pessoa pensar. transformação. Ela fala, como é que eu não... A pessoa, de repente, assiste um filme, assiste uma novela, até uma novela, às vezes, assiste uma peça, mas, meu Deus, por que eu não vi a coisa desse ângulo? É. Meu Deus, olha isso! É isso! Entendeu? É por causa disso tudo, e fundamentalmente é mesmo por causa da paixão que a gente tem pelo que se faz. Isso é um privilégio. É um privilégio mesmo. E a criatividade, né? A criatividade do artista que inspira a criatividade naquele que consome a arte, né? Que se põe em contato com a arte. E não é à toa que, ao longo da história da humanidade, os opressores, né? Que sempre quiseram fechar a vida ao invés de abrir a vida, sempre tiveram o maior empenho em atacar a arte, né? E é por isso também que, mesmo que secretamente, todo mundo, e eu não estou falando nem de opressores, nem estou falando de pessoas, secretamente, todo mundo tem um desejo secreto de ser artista, seja um músico, seja um cantor de rock, seja um ator, seja um pintor, secretamente, às vezes nem tão secretamente, mas secretamente tem lá, puxa, isso deve ser muito legal de fazer, porque a pessoa vê que o trabalho da outra impulsiona a própria vida dela. Sim. Então, é um trabalho atraente. É um trabalho atraente e que só pode ser... A força motora dela tem que ser, de fato, o amor, né? Sem isso, não tem como perseverar, né? E continuar, né? Eu sempre cito a Fernanda Montenegro, que pediram a ela que desse um conselho para quem estava começando, e ela disse o seguinte: desiste. Desiste. Vai fazer outra coisa. Fica 2, 3 anos fazendo outra coisa. Se depois de 2, 3 anos você achar que vai morrer se não fizer aquilo, aí você volta. Agora, se você vislumbrar uma mínima possibilidade de que você pode fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Né? Porque esse é um trabalho difícil, é um trabalho que pode te oferecer muitas recompensas, mas que também pode exigir de você um grau de teimosia que muito pouca gente é capaz de suportar. Né? Então, é importante que você esteja mesmo motivado por um amor incondicional e profundo, porque motivos para desistir não faltarão ao longo de uma carreira longa. Sem dúvida. E eu acho que... Você sabe que, da minha parte, tudo isso que a gente está passando no mundo, né, sobretudo no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, isso me renovou também, né, juntamente com o meu trabalho de ativismo político e social. Eu vi mais sentido ainda na minha carreira artística a partir do momento em que eu me vi inserido dentro desse mundo que tem esse potencial de ajudar a humanidade, dar um passo à frente, né, ao contrário dos passos atrás que tantas forças negativas procuram nos forçar, né? É verdade, é isso mesmo, cara. Ô, Jean, eu, às vezes, lamento muito o fato do Brasil derrapar, aí consegue andar um pouquinho, vai, aí derrapa.
E eu passei a minha vida inteira vendo isso. E isso me entristece um pouco, porque a gente é um país com tanto potencial, a gente tem tanta coisa para oferecer, a gente tem uma cultura muito vasta, muito próspera, e eu não sei por quê. Cara, nós precisamos urgentemente botar todas as crianças na escola, porque isso não é um problema para se resolver em uma geração. A gente precisa, durante muito tempo, ter todo mundo na escola, todo mundo lendo, todo mundo aprendendo as coisas, todo mundo sabendo discernir o que é falso do que é verdadeiro. E isso só a cultura, a educação e o conhecimento possibilita. Senão as pessoas são muito facilmente enganadas, e isso dá vontade de chorar, porque você fala, meu Deus! E, ao mesmo tempo, você sente vontade de pegar a pessoa e abraçar e falar, não, não, não. É. Você fala, meu Deus, como é que acredita nisso? Você entende? Quer dizer, temos um longo trabalho a fazer. Sem dúvida, eu acho que as suas palavras são essenciais. Realmente, não dá nem para pensar em qualquer tipo de sanidade social e de desenvolvimento humano mesmo e comunitário, sem falar na educação com E maiúsculo. E só quero sublinhar uma outra coisa: a gente tem que tomar muito cuidado com a transformação da educação, que já no Brasil já está em andamento, a gente sabe. Transformação da educação em comércio. Né? Eu vivo aqui na Alemanha, eu falo para os brasileiros, o pessoal às vezes não acredita que aqui na Alemanha o filho do lixeiro senta ao lado do filho do médico na escola, eles têm a mesma educação. E não é assim, mas que coisa fantástica que a Alemanha faz. Não, esse é o mínimo. É o mínimo que nós pagamos impostos, né? É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. E aqui, né, aqui você vê a dificuldade que a gente vive com esse ensino remoto. 80% das crianças não têm internet em casa. Como é que eles vão estudar? Você entende? O quanto que se perdeu. O quanto que se perdeu dessas crianças. Então, bom, enfim, esse é um papo longo, mas que merece muita atenção. Muito bom nós deixarmos registrado aqui a nossa toda a importância que a gente dá para isso, porque realmente, sem educação, e é como você bem colocou, é um trabalho de gerações, porque novas crianças deverão vir desde o início de suas vidas, né, recebendo, de fato, a informação, e aí a gente vai ter, de fato, um combate a fake news e tudo mais. Senão, o sistema só rodando. As pessoas não têm senso crítico, não têm discernimento para entender. Entendeu? Não tem. E não é culpa delas. Elas simplesmente não foram treinadas para isso. Sim. Pelo contrário, foram treinados para o contrário. Né? Para o contrário. Isso que é o pior ainda. Você tem toda a razão, é pior ainda. Foram treinados para o contrário. Enfim. Meu caro, vamos falar um pouco especificamente do seu trabalho. Eu quero te perguntar, bom, eu não sei quando que eu vou para o Brasil novamente, não sei quando que vai ter teatro novamente, né, ao vivo, mas a primeira peça que eu quero assistir é justamente Freud e Mahler. Porque... tomara que a gente volte. Eu não sei, foi uma experiência muito incrível. Sim. Foi uma experiência muito incrível. Primeiro porque era um texto... Não, antes de tudo, porque era com meu amigo Marcelo Escorel, com quem eu já tinha trabalhado no teatro, já tinha trabalhado na televisão, e a gente tem uma visão de teatro muito semelhante, e a gente se gosta muito. A gente nem é amigo de se frequentar, nada disso, mas
A gente sobe no palco e parece que alguma coisa acontece quando a gente está junto. Junto a isso, nós tivemos um texto bastante... Eu não vou dizer para você que é um texto profundo, porque não dá para você fazer numa peça de teatro um, um... Mas a peça é baseada num fato real, no encontro do Freud e do grande compositor Mahler, né? Quer dizer, esse encontro realmente aconteceu, esse encontro durou 4 horas, onde o Mahler fez uma terapia de curta duração com o Mahler que resultou bem. Porque se o Mahler era um ser esquisito, o Freud era genial, assim como o Mahler, mas também não era muito... O Freud também era esquisito. Claro. Né? Então, o encontro de duas cabeças incríveis que resultou num espetáculo dirigido pelo Ali Kozlov, que foi muito, muito gostoso de fazer. E a gente estava fazendo um outro já, que estrearia em abril, e a pandemia fechou tudo em março. Sim. A gente já estava com o espetáculo todo em pé, que é a trajetória do Euclides da Cunha, a morte do Euclides da Cunha. Chamava Redenção a peça. Uma história muito interessante que tinha o Dilermando, o Euclides, e uma juíza, como se fosse o julgamento do Dilermando, que matou o Euclides. Sim. E essa é uma história emblemática da justiça e da própria sociedade carioca, né? É muito interessante. A gente ia fazer no Tribunal de Justiça, aqui no centro do Rio de Janeiro. Sim. Mas, infelizmente, a pandemia parou com tudo, e eu não sei nem se nós vamos ter condição de recuperar esse tempo todo que nós ensaiamos. Espero que vocês consigam, porque é essencial, também encostar em um tema essencial da história brasileira, né? Mas deixa eu só voltar ainda a te perguntar sobre o Freud e o Mahler, porque são dois personagens que eu, pessoalmente, tenho muita conexão, né? Bom, primeiro como músico, como compositor, o Mahler, né, não dá para não atentar para a obra dele e para justamente toda a psique dele, né? Todas as questões. E ambos são personagens assim que nascem naquela região da Boêmia na segunda metade do século XIX, né? São judeus e tem essa questão da identidade judaica e da identidade nacional. Os dois eram judeus. Os dois eram judeus. Exato, os dois judeus. Exatamente, dois judeus. Então... E tem essa questão da identidade, né? A identidade judaica, que é uma questão que eu mesmo vivo, eu, enquanto judeu que vivo aqui na Alemanha, essa questão da identidade judaica e da identidade boêmia, que numa época que a Boêmia ainda estava sob ocupação do Império Austríaco. Então, assim, mil coisas, né? Você sabe que o Mahler, para assumir a orquestra sinfônica, ele teve que se converter ao catolicismo. E o Mahler fala assim, converteu só para ser maestro da orquestra. Mas eles têm meio que um momento de cumplicidade ali, entendeu? E a história do Mahler é muito curiosa, porque ele era casado com uma mulher esplendorosa, a Alma Mahler, muito mais nova do que ele, e uma mulher extremamente desejável, uma mulher caliente, e uma mulher brilhante também, que compunha. Ela compunha também, e era boa compositora. O Mahler só descobriu isso muito mais tarde, que ela era boa compositora. Mas tem uma frase na peça, só que o Mahler era muito voltado para a música, ele pensava muito em música, deixava a alma um tanto de lado. Exato. E na peça tem uma cena que o Freud pergunta assim, porque o Mahler fala muito da alma, fala que ela atrai. Ele fala assim, e o senhor quer o quê? Se separar? Ele fala, não, quero reconquistar, quero ela de volta. Ele fala assim, senhor Mahler, a sua mulher, além de interessante, bonita, é também muito desejável e ardente, ou não? E o Mahler
O Mahler responde: Dr. Freud, eu sou vegetariano. Ele não gosta muito de carne. Né? O Freud dá uma grande gargalhada. Mas o fato é que, segundo consta na própria história desse encontro, que o Freud relata depois, o Mahler foi para esse encontro indicado pela alma. A alma falou: tá bom, eu não me separo de você, mas você tem que se tratar. Vai falar com esse cara aqui. E ele adiou muito esse encontro, adiou, marcou, até que ele não parava de falar na alma o tempo inteiro. E o Freud, nos relatos dele, conta que e a alma também. No final da peça, o Freud fala: eu não tenho dúvida que ele está curado, mas ele tem problema, porque ele tinha muito problema de saúde, o Mahler, né? E esse excesso de esforço por estar curado e por voltar a se relacionar com a alma vai acabar matando ele rápido. Sim. Ele morreu rápido, ele morreu 6 meses depois desse encontro. Né? A peça é muito legal, Maravilhosa, vocês pensaram realmente um momento único do encontro de dois gênios, né? Olha, para quem está nos assistindo e para você também, não sei se você sabe, essa peça está no Canal Brasil. Ah, tá, não sabia. O Canal Brasil, ele foi lá e gravou a peça. Então, existe ela filmada. Talvez, se você entrar no site do Canal Brasil, você vai conseguir assistir. Ah, ótimo, muito legal. Isso é uma boa possibilidade. Eu vou procurar realmente depois. O Mahler, ele tinha também, dentro dessa questão da identidade, da busca por descobrir quem ele é e também lidar com essa dicotomia que ele tinha do amor pela alma e do amor pela música, né? Que ele também, ele na verdade era casado antes de mais nada com a música, né? Com a música. Antes de qualquer coisa, ele era casado com a música. Exato. Ele conta umas histórias em que aí ele começa a entender durante o papo a própria música dele. Ele fala: caramba, então é por isso que minha música alterna os momentos de quase uma infantilidade com momentos de noção. É por isso. Ele começa a entender de onde que vem determinadas inspirações. Ele começa a sacar um monte de coisa, porque ele era muito inteligente, ele era meio xaropinho, mas ele era muito inteligente. Então, ele começou a perceber muito da própria obra dele. Sim, sim. Muito, muito, muito. Nós tivemos muita gente especialista em Freud, outros especialistas em Mahler, e gente muito estudiosa do assunto que foi assistir e que achou muito curioso a maneira como a gente apresentou o espetáculo, porque a gente apresentou ele com Freud um pouco mais, até um tanto irônico, e um Mahler era uma figura, e o Marcelo fazia a coisa de um jeito tão... Marcelo é um ator genial. Ele conseguiu construir um Mahler de um jeito que você sentia vontade ou de bater ou de catar no colo, sabe? Porque ele despertava esses dois sentimentos. E com relação à fotografia, vocês estão muito parecidos, eu estou vendo aqui você com o charuto do Freud na mão, né? Ficou realmente muito legal, passou perfeitamente. Deve ter sido muito divertido fazer também, né? Deve ter sido muito divertido fazer. Muito divertido, muito divertido. Especialmente porque eu e o Marcelo, a gente tem uma
uma parceria de confiança muito consolidada. Então, não existe mais nenhum momento, nenhuma espécie de competição. A gente torce para que o outro seja brilhante, sabe? Então, você sente um prazer imenso de ver o cara e fala, meu Deus, como ele está bem, é gostoso isso. E a gente foi liderado pelo Ari Kozlov, com quem eu nunca tinha trabalhado. Essa peça do Euclides também, ó, você vê, já rendeu frutos, que é uma outra direção do Ari Kozlov. Então, nós formamos um núcleozinho que mergulhou nesse processo com muito entusiasmo, e o Ari conseguia perceber com muita sensibilidade o caminho que nós tomamos e conseguiu nos orientar para valorizar o máximo possível tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então, foi muito, muito legal. Eu gostaria de voltar com essa peça. Espero que vocês voltem mesmo, Tomara, porque tomara. é como a gente estava falando, é a arte em seu acontecimento máximo, é o teatro falando da psicanálise, da música erudita, da história do século passado, retrasado e tudo mais, pois isso daí é um valor imensurável. Inclusive, eu queria comentar com você que você colocou que o Mala começa a entender sobre a sua própria obra, né? E uma coisa que eu sempre pensei e penso comigo mesmo é que na primeira sinfonia dele, o terceiro movimento, é justamente uma dança judaica mesmo, né? Olha, tá vendo? E existe uma discussão... Eu não sou especialista na obra do Mahler, não. Eu não conheço ela profundamente, não. Sim. Mas o espetáculo ouça depois dessa primeira sinfonia, o terceiro movimento ele é judaico, é dançante judaico. E a gente fica discutindo, nós musicólogos ficamos discutindo se ele fez isso justamente conscientemente ou completamente em seu subconsciente, ou inconsciente até. Né? É difícil dizer, porque a peça mostra momentos dele tomando consciência, ele finalmente conseguindo entender o que ele próprio tinha feito, entendeu? Porque às vezes, né? Eu imagino que com música deve ser assim. Às vezes você entra num barato e sai fazendo, você vai olhar depois o que você fez e fala, cara, mas por que eu fiz isso? Né? Com certeza. Pode ser que você vai entender isso muito tempo depois, né? E ele entendeu muita coisa depois. Perfeito, maravilhoso, realmente maravilhoso. Uma última pergunta sobre essa peça. Tem música? Vocês colocam música? Tem, eu só não falei. Tem, é tudo Mahler, né? É tudo Mahler, mas é principalmente um movimento que eu esqueci o nome, que é tão bonito. Se o Ari tivesse assistindo isso aqui, ele ia me matar, de eu ter esquecido qual é o movimento, mas depois eu vou te falar qual é o movimento. Você coloca um lettering aí para dizer qual é esse movimento que é preponderante na peça. Tá. Porque a peça ela também se passa num momento muito efervescente, né? Então, a peça projetava uns slides que tinham a ver com a época, mas que tinham a ver com a história da humanidade. Então, muita coisa da alma humana e da história da humanidade estava representada ali, e tudo pontuado com essa esqueci, como é que eu posso ter esquecido disso? O nome desse movimento que é tão importante na obra do Mahler, que é o que pontua quase que a peça inteira. Muito legal. Legal. E é também, historicamente, os primórdios aliás, os prelúdios para a Primeira Guerra Mundial já, né? Exato. Os aviões começavam a voar. Tem um momento na peça que tem um barulho do avião. Uhum. Aí eles olham para aquele avião como... Quem diria, olha o que a gente... Como a gente hoje olha para um foguete pousando em Marte, né? A gente fala, meu Deus, um avião! É interessante isso. Incrível. Muito legal. Meu caro, e me diga uma coisa, você que fez tantas novelas em tantos canais e tudo mais, como que você
enxerga esse seu trabalho? É um trabalho que deve te dar muito prazer, deve ser muito divertido também, você deve ter muitas histórias sobre isso. E minha pergunta é, quais são como você descreve os melhores momentos que você teve nesse gênero tão caracteristicamente brasileiro que é a novela? Alguns momentos muito legais, muito legais. Fiz algumas novelas que uma boa parcela do público nem conhece, mas que fizeram história. São coisas também do começo da década de 80, muita gente não estava nem vivo ainda, né? Então, muita gente não sabe. Mas, por exemplo, eu fiz uma novela na Globo chamada Vida Nova, do Benedito Rui Barbosa, que para mim é muito importante, porque ela fala da chegada de um imigrante italiano no Brasil, que é basicamente a história do meu pai. Sim. Né? Então, foi muito legal fazer isso, porque foi quase como uma homenagem ao meu pai. Isso me deu muita alegria fazer. Fazer Malhação na Globo também Sim. deu muita, muita alegria. É histórico. Fazer, porque é histórico, porque isso ficou histórico mesmo. A rapaziada faz 20 anos, faz 20 anos que eu fiz. Faz 20 anos. Ainda hoje a galerinha fala: nossa, eu era adolescente. Às vezes iam uns caras, umas meninas com um filho grande, já fala assim: pô, eu era adolescente. Pô, adoravam, né? Nos últimos 15 anos eu estou na Record. Sim. Mas antes da Record, eu quero falar da TV Manchete. Sim. Onde eu fiz 2 novelas que foram espetaculares. Uma, Cananga do Japão, que foi uma reconstituição histórica do Rio de Janeiro da década de 30, espetacular. E outra foi Ana Raia e Zé Trovão, que talvez tenha sido a única novela da história, não posso afirmar, mas apostaria, que é a única novela de toda a história da dramaturgia nacional que não teve uma cena de estúdio. Ela foi inteiramente gravada em externa. E itinerante. Legal. Ela não só era toda externa, como ela era itinerante. A gente gravava um mês aqui, um mês lá, um mês... E lá, aqui, estou falando de Brasil inteiro. Então, quer dizer, foi uma novela que fez história também. Marcou época, né? Marcou época. E nesse período da Record, eu tenho muito orgulho de alguns trabalhos. E, especialmente, eu tenho um orgulho muito grande dos 10 Mandamentos, que é uma novela que eu fazia um sacerdote egípcio. E é uma produção que eu vou contar para você uma coisa, amigo. Muito legal, um personagem especial, uma história muito interessante da Bíblia, muito... Claro. É uma história clássica da Bíblia, e senti um prazer incrível, incrível. Estava totalmente careca, como um bom egípcio, né? E a novela fez um sucesso estrondoso. Ainda hoje faz um sucesso estrondoso. Ela é de 2015. Fiz agora também, fiz a novela Jesus, que também me deu muito prazer. Entre as novelas contemporâneas que não são bíblicas, tem as da primeira época da Record, Luz do Sol, que era uma novela muito interessante, Ribeirão do Tempo, que era uma novela muito interessante, essa novela Jesus, que já é mais recente, muito legal, muito legal. E fiz uma que acho que está até reprisando agora. Essa, curiosamente, nem fez muito sucesso, mas me deu um enorme prazer. É uma novela medieval, não é bíblica, é medieval, chamada Bela Aventura, que é um chuchuzinho também. Adorei ter feito. É um trabalho... O trabalho da televisão... Quando eu era moleque e fazia pouca televisão, eu
eu acho que quase como todo moleque, né? Negócio é teatro. Se bem que os moleques hoje em dia não estão nem aí para teatro, né? O negócio é teatro, televisão, não. Depois que você começa a fazer televisão de verdade, é um prazer inacreditável, porque exige de você muita agilidade, porque cada dia é uma coisa nova, cada dia é um negócio diferente, e você tem que lidar com um ator ou com os atores com quem você está contracenando, mas você tem que saber que existem câmeras, que existe uma luz, que você precisa se posicionar da maneira certa, olhar do jeito certo. Então, quer dizer, existem exigências técnicas que também são muito prazerosas na hora de fazer o trabalho. Então, com o tempo, ao longo dos anos, eu fui compreendendo que são apenas particularidades e técnicas de interpretação um tanto diferentes, mas que o prazer de fazer é igual, é muito sensacional. E eu me sinto mesmo, repetindo, um privilegiado de conseguir, durante 50 anos, sobreviver dentro dessa profissão, criar os meus filhos, dar educação para os meus filhos, criar filhos com senso crítico, com vontade de ser alguém legal na vida, com o meu trabalho de ator. Isso, para mim, me deixa realmente muito orgulhoso. Maravilha, é uma conquista realmente imensa e que fica, né, para as próximas gerações. E, que nem você estava falando, um trabalho que você fez há 20 anos atrás ficou na memória da cultura brasileira e as pessoas carregam isso, e se reprisar vai atingir novas gerações também. Eu aproveito para te perguntar duas coisas. A questão, primeiro, da Malhação, é interessante, né? A Rede Globo, com todas as negatividades que a gente sabe que trouxe para a sociedade brasileira, existe essa espécie de dicotomia, né, na televisão brasileira, porque a Rede Globo é responsável também por uma abertura, por trazer um pensamento liberal, moderno, né, até vanguardista para as casas das pessoas. E a Malhação acho, não assisto mais, mas assistia quando era adolescente, claro, como todo mundo assistia, e era didático, né, e trabalhava questões sociais de maneira séria e legítima, né? Como é que você enxergava isso naquela época? O seu trabalho era muito, muito didático, inclusive era a escola, né? Como que você enxerga isso, Luiz? Olha, antes da Malhação, eu já tinha feito o que a gente pode chamar... as pessoas acham que é o contrário, muita gente já comentou comigo que é o contrário, mas não é. Eu já tinha feito com o mesmo com o Roberto Talma, que foi o idealizador da Malhação, um protótipo de Malhação que se chamava Colégio Brasil, que era uma produção independente e que passava no SBT, eu acho. Não sei se passava no SBT ou na Record, acho que passava no SBT. Que era uma produção muito mais tímida, mas era quase a mesma coisa. Era um colégio também, eu fazia um professor também. Mas a Malhação, como já tinha toda a estrutura da Globo e toda aquela produção, ela ganhou muita repercussão porque conseguia chegar, especialmente, eu sei que existem fases de maior ou de menor sucesso, de maior ou menor envolvimento das pessoas dos meninos, da garotada com a Malhação, eles gostam mais de uma parte ou mais de outra. Eu sei que os anos de Malhação que eu fiz foram de muito sucesso. Talvez porque, no que se referisse ao meu núcleo familiar, nós éramos uma família como várias famílias, e eu
era pai de gente daquela idade. Então, eu sei lidar verdadeiramente com os erros e os acertos que qualquer pai tem quando educa um filho. E eu não sei se porque eu já tinha treinado essa coisa de professor, eu já tinha dado aula no telecurso segundo grau, lá na década de 70, no comecinho, já tinha. Então, eu tinha uma coisa, quando se tratava de aula, de uma coisa didática legal com os garotos. Muitos deles são os meus amigos, passou 20 anos para mim, mas passou para eles também. Hoje são homens feitos, né, que com filho e tal, e a gente continua amigos, já trabalhamos juntos em outras oportunidades. Se criou mesmo uma relação de bastante intimidade. A minha família tinha essa intimidade. Então, eu acho que isso chega no público, né? O público percebe onde há verdade e onde não há verdade. E tinha esse caráter, né, de responsabilidade social. Eu acho que ainda tem. Outro dia eu li que a Malhação fez o primeiro beijo homossexual entre mulheres e coisas assim, que se for pensar, vai de encontro justamente com o conservadorismo que hoje impera, né? Então ela tem essa função, né? Tem essa função. Discutir assuntos muito presentes na vida dessa pessoa que está se tornando adulto. É muito presente e a gente não tem como fugir disso. Né? Então, não tem como você fugir de falar de sexo com pessoas que estão com a testosterona saindo pelo ladrão, claro. Né? Com a curiosidade, com a vida toda pela frente, querendo saber. Então, ao contrário de você poupá-las disso, você tem que encontrar o jeito certo de esclarecer as coisas para que elas atravessem, façam essa transição de maneira segura, responsável e consciente, e prazerosa e sem medo, né? Então, quando você encontra oportunidades de discutir esses assuntos, né? Quando você consegue explicar para o garoto, não tem problema ser gay. Entendeu? Se você é gay, tudo bem, estamos aqui, vamos falar sobre isso. Se você tem um amigo gay, ele continua sendo seu amigo, ele só é gay. Não é mais nada do que isso. Né? Né? A pessoa é negra, a pessoa é negra. Se é branca, ela é negra. O que tem? Né? Você pode discutir esses assuntos que ficam travados na vida da sociedade e que dificultam muito a vida das pessoas, de uma maneira dramatizada, conduzida por gente que entende como faz isso, né? E bem realizada por profissionais que sabem o que estão fazendo. É uma boa maneira de se atingir assuntos delicados. Sem dúvida. É divertido, é acessível e é, sobretudo, didático, né? Eu acho que realmente aquela época era realmente muito importante. Eu espero que a TV sempre continue tendo esse caráter educativo, mesmo que entretenha ao mesmo tempo. E é preciso também que, quando os pais vejam isso, eles tomem coragem de participar disso em casa. Não. Entendeu? É muito curioso, eu acho. Eu nunca tive isso como pai, porque eu me via entrando na vida adulta e pensando assim: imagina se meu pai vai falar para que eu não transe. Meu pai não está comigo 24 horas por dia, eu vou transar. Entendeu? Então a gente sabe que isso vai acontecer. Entendeu? A gente sabe. Não adianta você vai fazer o quê? Vai botar um cadeado no braço do teu filho ou da tua filha? Né? Então é importante que você assuma que isso vai acontecer e que você instrua para que isso
tenha, além do prazer, a segurança e a responsabilidade. Porque acontecer vai. Então é bom que aconteça do jeito certo. Mais uma vez, a educação entra nisso. Mais uma vez, a educação entra em tudo que a gente possa imaginar. As pessoas precisam ser esclarecidas, porque depois é tarde demais. Sem dúvida, e deve começar desde o início. Você sabe que uma coisa interessantíssima também, que eu acho que muitos brasileiros, o amigo do 247, talvez se surpreenda, mas é o seguinte, a minha esposa trabalhava como, agora ela vai mudar de área, mas por um tempo ela trabalhou como professora de jardim de infância mesmo, ela é educadora, pedagoga. E às vezes eu ia ajudar ela lá com as crianças, jardim de infância, né? E eu estava vendo a biblioteca que eles tinham aqui, tem um canto com livros e tudo mais, e tinha alguns livros que abordavam a questão da violência sexual, da pedofilia, de maneira didática para crianças de 3, 4 anos. Olha só, isso é maravilhoso, porque a criança, nessa idade, da maneira correta, já pode aprender justamente a verbalizar, a se comunicar, caso alguma coisa assim vá acontecer em casa. Né? Então, aquele ensino assim, desde o fundamento da vida da pessoa, né? Não, é claro que isso tem níveis, tem formas diferentes de abordar, você vai fazendo, vai se aprofundando conforme a pessoa vai crescendo, mas você não pode sonegar informação para a vida das pessoas. Especialmente quando se trata de uma criança, você precisa preparar essa pessoa para a vida, para ela se tornar um cidadão com senso crítico, mais uma vez. Sem dúvida. E, meu caro, sobre rapidamente a questão da Record, eu queria te perguntar. Bom, a Record tem toda essa questão da religiosidade, dos evangélicos e tudo mais. Isso, de alguma forma, interfere o seu trabalho artístico? Tem alguma questão que entra, que choca, ou suas concepções políticas? Como é que funciona isso? Não. A gente vai lá e grava. Eu tenho muitos amigos, ninguém nunca tentou me cooptar para nada, nunca fui proibido de fazer ou falar absolutamente nada. Tenho o maior orgulho, para ser bem honesto, tenho o maior orgulho de fazer parte dessas produções, porque eu vi, inclusive, nesses anos, o empenho e a evolução que eles estão tendo no trato com a produção, sabe? Eles foram buscar os melhores profissionais para conseguir os melhores efeitos, para conseguir os melhores resultados, e são sempre muito calorosos, muito carinhosos e muito atenciosos comigo. Uhum. Eu me sinto muito bem trabalhando lá, nunca tentaram me cooptar para nada. São pessoas que têm bom humor, são pessoas que sabem ouvir críticas, embora tenham as suas convicções, né? Nós não falamos, não se fala de religião, não tem essa coisa, entendeu? São pessoas comuns que estão trabalhando lá, assim como eu também estou trabalhando lá. Não tem... eu me sinto bastante à vontade, para ser honesto. Gosto, inclusive, gosto e torço pelo sucesso da emissora e não sei se vou continuar, mas pretendo continuar por muito tempo, até porque eles não fazem só novelas bíblicas. Se você botar na balança, eu acho que mais da metade das coisas que eu fiz não foram contemporâneas, não foram, entendeu? É que agora o ritmo das produções caiu muito por causa da pandemia,
Então, eles não estão fazendo contemporânea, estão fazendo só essa que já estava desde, sei lá, do meio de 2019, que ela já estava sendo produzida e teve que parar quase um ano, entendeu? Então, não há absolutamente nada que me constranja lá. Que bom, legal, ótimo, muito bom saber, porque são questões que a gente se pergunta, né, às vezes por causa de como se dá, né, essa questão da comunicação e dos apoios e tudo mais, mas E apoios, como apoios? da questão de que muitos neopentecostais são ligados ao governo Bolsonaro e tudo mais, né? Então, Não a se gente fala ouve, nisso. né? Não se, não se, não se fala nisso, e te digo mais, eu já estive na Record com eles recebendo Lula, Dilma, Supremo Tribunal Federal, eu já vi, entendeu? Mas eu, por exemplo, nunca vi o Bolsonaro lá, por exemplo, Sim, entendeu? Quer dizer, ou quem eles apoiam ou não apoiam, ou isso não passa nem pelo nosso crivo, nem pela nossa crítica, nem por uma tentativa de cooptação. legal. Absolutamente não. Perfeito. Existe uma integridade artística que está acima, né? E pronto. A gente vai lá e faz. E o que eles querem da gente é que a gente seja profissional o suficiente para ir lá e fazer o melhor que a gente faz. A gente recebe treinamento histórico, entendeu? Como é que era na época, os arqueólogos falam, ó, então vai arqueólogo, vai historiógrafo, vai não sei quem, e fala, o machado era assim, a lança era assim, a panela de barro era assim, eles cozinhavam assim. A gente tem várias aulas de todos esses pré-requisitos para a gente minimamente mexer com as coisas e saber como funciona, mas não tem catecismo, não. Legal. Ótimo. Ninguém melhor para dizer do que a pessoa que está inserida lá, trabalha lá, né? Então, muito bom você ter esclarecido isso, porque é uma pergunta que a gente se faz mesmo. Imagino. Meu caro, imenso prazer tê-lo no nosso programa, mas não terminamos ainda, porque a gente termina o programa sempre com a leitura de poemas, né? Você Ah, escolheu um sim. poema para gente? Eu escolhi um. Para ser bem honesto para você, eu tinha pensado em dizer um Fernando Pessoa e tinha pensado em fazer um clássico do Fernando Pessoa, que era o Poema em Linha Reta, que eu Sim. gosto muito, acho espetacular, mas eu acho que também as pessoas conhecem bastante e não seria muita novidade. Então eu mudei de ideia, Tá, resolvi continuar fazendo Fernando Pessoa, mas uma carta de amor, perfeito. porque o Fernando Pessoa teve uma relação com a Ofélia, e a Ofélia há muita discordância quanto ao grau que essa relação tinha, se era uma coisa platônica, se não era platônica, mas o fato é que existe, inclusive, um livro de cartas de amor do Fernando Pessoa para Ofélia. Então, eu escolhi uma dessas cartinhas que eu gostaria de fazer. Eu acho que eu sei ela decor, não vou precisar, mas eu vou ficar só com ela na mão aqui para me orientar, caso seja necessário. Porque eu fiz há 35 anos atrás um espetáculo sobre Fernando Pessoa em colégio. Hum, Era muito legal. Essa carta fazia parte do espetáculo e eu quero ler para vocês porque eu acho que mostra um outro lado do Fernando Pessoa. Muita gente não chega a conhecer Fernando Pessoa quando chega nessas cartas. sim. E essa é muito bonitinha. Posso ler? Maravilha, que bom que você escolheu isso. Fica à vontade. Meu bebê pequeno. Foi agradável ontem o nosso passeio, não foi? Tu estavas bem disposta, eu estava bem disposto, e o dia estava bem disposto também.
Não te admires de a minha letra estar assim um tanto esquisita. Há para isso duas razões. A primeira é de este papel único acessível agora ser um tanto corredio e a pena passar por ele muito depressa. A segunda razão é o ter descoberto aqui em casa um vinho do Porto esplêndido, de que abri uma garrafa e de que já bebi metade. A terceira razão é haver só duas razões, e, portanto, não haver terceira razão nenhuma. Quando poderemos nos encontrar a sós de novo, meu amor? Sinto a boca estranha, sabes? Por não ter beijinhos há tanto tempo. Meu bebê para sentar no colo. Meu bebê para dar dentadas. Vem, vem para o pé do nininho. Vem para os braços do nininho. Põe tua boquinha contra a boca do nininho. Estou tão só. Estou tão só de beijinhos. Adeus. Vou me deitar dentro de um balde, de cabeça para baixo, para descansar o espírito. Pelo menos assim fazem todos os grandes homens. Primeiro, quando tem espírito. Segundo, cabeça. E terceiro, um balde onde meter a cabeça. Um beijo só, durando todo o tempo que o mundo ainda tem que durar. Do teu. Muito teu, Fernando. Nininho. É legal, né? Maravilhoso, que bela escolha. É uma carta e é um poema ao mesmo tempo, né? E é tão pessoal e ao mesmo tempo universal. Eu mudei de ideia, eu falei, vou mandar o poema em linha reta. Depois eu falei, não, eu acho que eu vou contribuir mais para o conhecimento do Fernando Pessoa se eu mostrar um outro negócio, uma coisa diferente. Muito bom, ótima escolha. Agora eu vou ler o que eu escolhi, tá bom? Ótimo. Bom, olha só que interessante. Eu escolho o poema horas antes da conversa e muitas vezes o poema tem a ver com o que a gente conversou, e a gente falou tanto de educação e de leitura e de livro, e eu escolhi Castro Alves, O Livro e a América. Boa. Vamos lá. Bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós, que o templo das ideias largo abris às multidões, para o batismo luminoso das grandes revoluções, agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz. Bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão, num poema amortalhada, nunca morre uma nação. Como Goethe moribundo brada luz ao novo mundo, num brado de Briarel, luz, pois no vale e na serra, que se a luz rola na terra, Deus colhe gênios no céu. Castro Alves. Fantástico, né? Fantástico. Fantástico. Um dos maiores poetas da história do Brasil, morreu aos 24 anos. Imagina o cara Imagina só o que teria feito, hein? Imagina só o que teria feito. Incrível. Fez Vozes da África, né, amigo? Novinho, né? Novinho, né? Navio Negreiro. Imagina o que teria feito. Tipicamente, como um romântico, morreu muito cedo. Exatamente. Tísico também, não? Acredito que sim, acredito que sim. Acho que sim, né? Eu só quero esclarecer para o amigo do 247 uma coisa. Esse poema ele é mais longo, eu não li ele inteiro, eu li só os últimos as últimas 3 estrofes. Ele se chama O Livro e a América. E
acho que ele também é totalmente atual, fala do poder do livro, da revolução, manda o povo pensar, né? Como ele mesmo disse. Então, é incrível como os poetas são eternos, né? Os artistas. São eternos. Quando eles são bons, eles são eternos. É incrível. Incrível, incrível. Meu caro, muito obrigado pela presença. Foi um papo, para mim, muito legal. E eu te passo para últimas considerações. E eu espero que você tenha gostado do papo também. Não, gostei. Primeiro, eu não sabia que você morava na Alemanha. Que legal. Eu também gostei dessa live porque ela fugiu um pouco da live padrão, que eu fiz dezenas delas ao longo dessa pandemia. Ela fugiu um pouco do padrão, o que é legal porque a gente pode se expressar de outra maneira, né? Eu senti que ela exigia um pouco mais de raciocínio, digamos assim. Então, então ela foi mais estimulante para que a gente pudesse conversar. O tempo passou muito rápido, já são 1h25, e te agradeço muito por isso. Desejo a todo mundo que nos assistir um grande, grande abraço e que a gente possa se encontrar em breve. Perfeito, muito legal. Então, nós mandamos um forte abraço e um beijo para todos os amigos do 247 que estão na resistência, na arte. Não deixem de acompanhar os trabalhos de Giuseppe Oristânio e também de toda a produção da cultura brasileira, que é riquíssima e resiste. Então, um beijo a todos e, como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Tchau.